E vamos falar de coisa boa? Vamos falar de dinheiro entrando no caixa do Santos por conta de Caio Jorge e Luan Pérez. E também vamos falar sobre a recuperação de Renier e Ivonei, que estão jogando na equipe sub-20 e que juntos têm uma multa aí rescisória de R$ 1 bilhão. Então vamos falar sobre esses assuntos, mas antes eu preciso dar aquela dica para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Santos, inclusive todas as notícias, as informações que nós repercutimos aqui, você encontra também lá no aplicativo da OneFootball. O link está na descrição. E uma coisa muito bacana para vocês acompanharem o jogo do Santos na Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tem o tempo real da OneFootball, então basta você baixar o aplicativo através do link que está na descrição ou através do QR Code, tá bom? Bom, vamos lá então comentar sobre esses valores milionários que o Santos vai receber, tanto do Caio Jorge como também de Luan Pérez, matéria do Diário do Peixe, que diz o seguinte: o Santos vai receber um bônus de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais na cotação atual, pela venda do atacante Caio Jorge à Juventus da Itália. Pelo contrato assinado entre os clubes, o Peixe receberia bônus pela classificação da equipe italiana para a Liga dos Campeões e se o atacante alcançasse uma meta de jogos. A Juventus ocupa a quarta colocação na classificação e já garantiu vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Já Caio Jorge se recupera de uma cirurgia no joelho e fez apenas 11 jogos pela equipe principal, além de outros 3 pela equipe sub-23. Ele só deve voltar aos gramados em novembro. Caio Jorge foi vendido pelo Santos no meio do ano passado por 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões na cotação da época. Ele fez 84 jogos pelo Santos e marcou 17 gols. Vale ressaltar que esse valor, né, de quase 19 milhões aí que o Santos recebeu da Juventus foi um acordo entre o Santos e o clube italiano para que ele fosse entregue, digamos assim, de forma imediata, porque ele tinha assinado um pré-contrato com a Juventus, mas caso a Juventus não pagasse um valor, ele ficaria até o final do contrato, né? E como a janela, a temporada começa e termina, né? É diferente aqui no Brasil do que na Itália, então a Juventus preferiu pagar esse valor, que, convenhamos, ainda saiu no lucro, né? Então o Santos, além desses 19 milhões que recebeu pelo Caio Jorge, vai receber mais 8 milhões pela classificação da Juventus à Liga dos Campeões, tá bom? E aí, o Santos ainda pode receber mais grana, só que dessa vez por conta do Luan Pérez. Informação também do Diário do Peixe: o Santos ainda torce pela classificação do Olympique para a Liga dos Campeões para receber um bônus de 500 mil euros, o que dá 2,7 milhões de reais, previsto no contrato de venda do zagueiro Luan Pérez. O Olympique, comandado por Jorge Sampaoli, ocupa a segunda colocação do francês, com 3 pontos de vantagem sobre o terceiro colocado. Aí, ainda restam 2 rodadas para o final da competição e apenas os 2 primeiros garantem classificação para a Liga dos Campeões. O Olympique já pode garantir a vaga em caso de vitória no próximo domingo. Então, todo mundo torcendo para o Olympique, porque aí é mais 2,7 milhões na conta do Santos. E só para relembrar também a saída do Luan Pérez, né, os valores envolvidos, que praticamente o Santos não ficou com nada. O Santos utilizou o valor que recebeu do Luan Pérez, né, para conseguir um acordo com a Doin e também para pagar o Krasnodar naquela confusão, né, que foi o caso Cueva. Então, o Santos vendeu o Luan Pérez por 4 milhões e meio de euros, o que deu 28 milhões de reais, né? O Santos tinha 70% dos direitos econômicos do Luan Pérez, e aí, como eu disse, viabilizou o cumprimento do acerto com o Krasnodar e também um acordo com a Doin Esportes. Então, de dinheiro mesmo que sobrou para o Santos, muito pouco, quase nada. Agora, depois dessas 2 boas notícias, né, de dinheiro entrando nos cofres santistas, vamos a informações também sobre o Renier e o Ivonei, que são 2 jogadores que não estavam sendo utilizados no time principal, estão na equipe sub-20 do Santos, né? O Santos agora está com um novo técnico aí no time sub-20.
E eles estão muito bem, né? O Renier é o artilheiro da competição, artilheiro do Santos, fez 5 gols contra o Mauá, fez o gol da vitória do Santos contra o Água Santa nessa semana. E o Ivonei, ele fez também 3 gols contra o time do Mauá, um desses gols, um golaço de falta, a bola bateu ali no ângulo. E são 2 jogadores importantes para o Santos, não só na questão de que o Santos ainda confia no desenvolvimento desses atletas, mas principalmente pelos valores da multa. Óbvio que a gente sabe que dificilmente, né, o clube vende pela multa, mas só para vocês entenderem o tamanho, a importância deles conseguirem se desenvolver e, caso não sejam aproveitados pelo Santos, que possam ser vendidos. Então, a multa rescisória de cada um, do Renier e do Ivonei, é 100 milhões de euros cada um. Então, né, somando tudo, né, a cotação do euro está flutuando, mas mais ou menos 540 milhões de reais, passa um pouquinho aí de 1 bilhão. Resolveria todos os problemas do Santos se Ivonei e Renier fossem vendidos pelo valor da multa rescisória. O Renier, que está jogando, né, como falso 9, como eu disse, está jogando muito bem, parece que se encontrou agora jogando nessa posição de falso 9, é um jogador que tem qualidade técnica, tem velocidade e está mostrando faro de gol também na equipe sub-20. E o Ivonei, né, jogando mais ali no meio-campo, ele que já tem 20 anos, já foi promovido ao time principal do Santos lá em 2020, só que, né, não teve tanta sequência assim. Ele chegou até a disputar 30 jogos, mas, né, acabou não se firmando. E aí, como o Santos não conseguiu emprestar nem o Renier e nem o Ivonei, porque as propostas de empréstimo não agradaram os jogadores, né, eles preferiram ficar no Santos, então eles seguem lá. O contrato do Ivonei termina em 31 de julho de 2025 e o contrato do Renier é válido até dia 30 de novembro de 2023. Então, até mesmo, né, começar a pensar numa possível renovação de contrato com o Renier, já que acaba se encerrando em novembro do ano que vem. Quero saber de vocês se vocês gostaram dessa novidade aí, né? Dinheiro entrando na conta do Santos por conta do Caio Jorge, por conta do Luan Pérez, e também sobre Renier e Ivonei. Me conta aí se você está acompanhando as partidas do Santos no Sub-20, se você confia nos jogadores, que eles podem ser utilizados, né, nos próximos anos, quem sabe, e render também uma graninha para o peixe. Então me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, que é sempre muito importante para que o YouTube mande esse vídeo para mais torcedores santistas, e aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Link na descrição ou através do nosso QR Code para você acompanhar todos os jogos do Santos em tempo real e de forma gratuita. Além disso, tem notícias e estatísticas dos jogadores do Santos e do time de uma forma geral, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê